Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui nos ater a 3 capítulos, 3 não, 4, que eu separei, só para vocês prestarem atenção sobre o motivo pela qual, lá em Mateus 19:9, abre uma exceção, onde é algo tão fácil, gente, de compreensão, mas as pessoas que estão na carne, mesmo frequentando igrejas, mesmo tendo título de pastores, teólogos, diploma na mão de teólogos, eles não conseguem compreender isso, porque isso não é dado por baixo, isso é dado por cima. A compreensão de Mateus 19:9 e de toda a Bíblia, isso é dado através do Espírito Santo. O Eric está querendo dizer que as pessoas que interpretam diferente do que está na Bíblia não são de Deus, óbvio. Mas quem é você, Wellington, para dizer que você está certo e eles estão errados? Eu não sou ninguém, assim como eles também não são ninguém. Mas a Bíblia permanece. A palavra é intransferível à doutrina do Senhor. Deixa eu falar para vocês do que se trata. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A minha versão é NVI, mas eu peguei um paralelo aqui com a King James, tá? Que é uma versão ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Na minha NVI está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vocês, fujam da imoralidade sexual. Na NVI fala imoralidade sexual. Deixa eu terminar então. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Mexe o pé. Né? Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Lembram lá quando eu falei para vocês que lá no Antigo Testamento, quando existia o tabernáculo, depois veio a ter o Templo de Salomão, que é a casa de Deus aqui na terra, e existia o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia pisar lá, uma vez por ano, para expiação do pecado dele e de todo o povo. Mas antes ele tinha que sacrificar um animal para poder purificá-lo do pecado, para poder entrar lá, senão ele morreria, porque é santo dos santos. E hoje, na atual dispensação, que é a era da graça, o nosso corpo que é o tabernáculo, o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Por isso que diz aqui, alguém peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, porque o nosso corpo é o templo do Senhor. Assim como na antiga aliança, no sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, se ele entrasse lá sem expiação do pecado dele, ele seria morto, fulminado. Então, repetindo, fujam da imoralidade sexual, fala para fugir. Na Almeida, na King James ou na ACF versão, diz, fujam da fornicação, que é uma imoralidade sexual. Agora nós vamos lá, meus amados, para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 ao 2. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. O que o apóstolo Paulo falou? Que casando teríamos muitos problemas. A mulher solteira ou o homem solteiro é bom ficar só. Mas se não consegue se conter, se case, que também não é pecado se casar. Então, meus amados, isso era o perigo da imoralidade sexual. Então, até aqui em 1 Coríntios capítulo 7, na minha versão NVI, diz, mas por causa da imoralidade, que na versão King James diz, mas por causa da fornicação. Agora nós vamos para Mateus 19:9. Mateus 19:9. Diz o seguinte: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, aqui fala imoralidade sexual. Aqui ele está abrindo exceção. No caso de uma imoralidade sexual, a pessoa pode se divorciar. Aqui, meus amados, está falando de fornicação, que na King James fala fornicação e na Almeida Corrigida Fiel fala fornicação. Mas o Hérito, a fornicação
que é o sexo entre namorados ou noivos, é também uma imoralidade sexual. Ok, é uma imoralidade sexual. Mas como nós podemos decifrar que aqui essa fornicação está se referindo não aos casados, mas sim aos solteiros? Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. A minha é uma NVI, tá? Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quer dizer, se você diz ser cristão, mas está cometendo essas obras aqui, praticando essas obras aqui, vocês não são cristãos, que são elas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e egoísmo. Dissensões, facções. Então tem muitas coisas aqui, eu coloquei até o versículo 20. Mas nós podemos entender que aqui diz vida pelo Espírito, meus amados. Então, só para a gente voltar aqui, Gálatas 5,19. Vocês notaram que na minha NVI, que minha versão fala, no versículo 19, obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual. Na King James, ou na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim, ó, as obras da carne são manifestas. Aqui estão adultério e fornicação, impureza e lascívia. Vocês notaram que no mesmo versículo faz uma diferença entre adultério e fornicação. Os dois são imoralidade sexual, correto? Mas Mateus 19 está se referindo a adultério? Adultério se refere ao quê? Relendo Mateus 19:9. Vamos lá. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher ou repudiar e casar com outra, comete adultério. E a repudiada que se casar com outro também comete adultério. Aí sim, aqui já entra adultério. Mas a exceção, exceto em casos de imoralidade sexual, que está na NVI, que é a fornicação, que é o sexo antes do casamento. Aí tem que repudiar. Vocês entenderam? Eu falei bem devagar para vocês entenderem, eu posso até repetir, tá? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz, na versão King James, ou Almeida Corrigida Fiel, as obras da carne são manifestas, que são, quais são as obras da carne? Adultério e fornicação. E Mateus 19:9 está se referindo aos casados, que eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra comete adultério. Aos casados, isso é um adultério. Exceto em casos de fornicação, que é uma imoralidade sexual também. Aí você tem que repudiar, porque não podem fazer sexo antes do casamento. Vocês notaram, amados? Ele ficou um pouquinho extenso esse vídeo, porque eu repeti várias vezes, para vocês entenderem. Vão lá, peguem cada versículo que eu coloquei para vocês e estudem direitinho. Por isso que eu coloquei e finalizei com Gálatas 5,19, que no mesmo versículo faz faz diferença entre adultério e fornicação, que ambos são imoralidade sexual. Mateus 19,9 está se referindo à fornicação e não adultério. Adultério somente quem é casado. E fornicação, que tem que repudiar aqueles que estão fazendo sexo antes do casamento. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.